Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica do professor Felipe, mais coisas importantes para a gente agregar conhecimento. E hoje eu trago um conhecimento que ele é dividido para os nossos dois cursos que a gente tem no grau, mas que é importante para quem trabalha nessa área e também é importante para quem quer ter o conhecimento dentro da sua cozinha, dentro da sua casa. Gente, hoje a dica é sobre fermento. O que acontece sobre o fermento, gente? Muitas pessoas têm a dúvida: trigo com fermento, trigo sem fermento, quando eu devo adicionar o meu fermento, o que eu posso fazer? Gente, é uma dica muito importante para que vocês tenham isso em mente. Se possível, compre o trigo e compre o fermento. No caso, para fazer bolo, por exemplo. Porque em relação ao bolo a gente fala muito sobre isso? Porque o trigo com fermento, em muitas receitas, não é indicado, principalmente receita que você vai trabalhar com batedeira. O que é que vai acontecer? Essa batedeira ela vai bater em tempo que não deveria o seu fermento, porque ele já está dentro do trigo. E aí, quando ele bate, ele trabalha junto com o fermento, gera o glúten. E isso acaba atrapalhando em algumas receitas. Por quê? Porque ao trabalhar esse fermento antes do tempo, ele pode fermentar o bolo e tanto o seu bolo pode solar, como ele pode crescer demais e depois murchar, como ele também pode ficar aqueles bolos que ficam baixos, eles não crescem. Por que isso acontece? Porque o seu fermento ele foi trabalhado ali. Geralmente, quando a gente pega algumas receitas de bolo de trigo sem o fermento para incluir o fermento, ele pede para que você coloque no final, certo? E bata pouco, para justamente você não gerar junto com o glúten do trigo. E aí é importante você ter esse cuidado, certo? Na hora de fazer. Já a ideia de comprar também um trigo sem fermento lhe ajuda em algumas receitas dentro de casa, porque as receitas salgadas, quando você utiliza o fermento, no caso de pães, tortas salgadas, entre outras salgados, por exemplo, o que é que acontece? O fermento é um outro tipo de fermento. Ou você usa o fermento biológico fresco ou seco. E aí, se ele tiver com um químico e você não adicionar o fermento, não vai trazer o mesmo efeito. Não vai fazer com que aquele pão, com aquele salgado, ele cresça, ele fique fofinho. Outra coisa também, gente, é dosar essa quantidade de fermento. Tenham cuidado na hora de colocar. Sigam receita, colher de chá, colher de sopa, quando pedir. Existem algumas receitas que se você colocar muito fermento, seu bolo cresce, e aí ele fica bem bonito, bem grande. E quando você tira, ele murcha. Porque você colocou muito fermento, fermentou demais a sua receita, ele cresce, mas não proporcionalmente à quantidade de ingredientes que você colocou. E aí acaba que ele enche, como se enchesse de ar. E depois ele murcha e fica aquele bolo murcho feio. Então essa é a dica para vocês. Tenham cuidado com o fermento. Se possível, usem trigo sem fermento. Eu sei que muita gente tem dificuldade, mas dê uma olhadinha no Google mesmo, que você vai achar várias tabelas em relação à quantidade de fermento, em relação à quantidade de trigo. Isso também é importante. Então eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica. Espero que vocês tenham absorvido mais essa informação e encontro vocês em novas dicas do professor Felipe. Um beijo para vocês.